Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? O sino é bonito demais, pode sentar. 26 de dezembro de 2021, último domingo desse ano abençoado. Amém? Temos que ter hoje duas coisas no nosso coração. Primeiro, gratidão. Está repreendido, meu irmão. Vamos lá, segura firme. Gratidão. Deus esteve conosco todos os dias, nos protegeu. Estamos aqui vivos. Grandes coisas Deus fez por nós esse ano. Nós crescemos na sede, todas as congregações, campo missionário. Todos os campos tivemos conversões, gente transformada. Uma bênção. Cesta básica para muita gente. E o evangelho também alcançando muita gente. Essa semana nós fechamos já, contratamos o nosso missionário lá em Zurique. Vai ser um irmão que trabalha numa multinacional lá, ele e a esposa, lá na Basileia. E agora nós vamos atrás de um templo para a gente alugar. Com 700 francos suíços a gente aluga um templo. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Estamos comprando lá o imóvel na Toscana, 300 mil euros. Fechamos o contrato essa semana, vamos dar 60 mil euros, o resto, quando entregar, em maio. Não tenho dinheiro, mas nós temos que pagar em maio, tá? Estou avisando, nós vamos ter que trabalhar para roubar o dinheiro. Está ali o pastor Gutierrez, que está lá do lado, né? Você está no norte da Europa ali, a esposa dele, um bando de missionários trabalhando naquela região. E o evangelho tem crescido, o evangelho vai alcançar o mundo. E nós precisamos apressar para Jesus voltar logo. Se desse para ser antes de novembro desse ano que vem, eu agradeceria. Porque esse ano vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Outra coisa que nós precisamos ter hoje, gratidão e expectativas. Né? O que vai acontecer conosco? Deus colocou no meu coração, esse aqui é o tema do ano que vem. Servindo ao Deus o quê? Incomparável. Estava lendo Isaías 40. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O nosso Deus, Ele é inigualável. Inigualável em seu poder, em seu ser, em suas misericórdias, em tudo. Nós vamos nos deleitar o ano que vem nos cultos só com essa frase. O nosso Deus, Ele é incomparável. Já grava aí uma música, viu? Uma música solo aí para puxar. Vamos começar os projetos. Projeto de organizar 100 igrejas em 5 anos. Nós vamos ajudar as congregações que já estão em andamento, dando um empurrão. Já temos 32 selecionadas para o ano que vem. No Brasil todo. O projeto da Paraíba continua, 50 igrejas em 10 anos. Nós inauguramos 4 templos esse ano na Paraíba. Deus tem feito coisas maravilhosas. Gênesis capítulo 24. Os sermões hoje vão ser tudo numa pegada só. É criar a expectativa do seu coração. Tá certo? Todo mundo essa semana vai ouvir prognosticador. Ainda bem que mãe de Ná já morreu, porque ela era queridinha de muita gente. Aí tem os programas de retrospectivas e tem os programas, o que vai ser o ano que vem. Não é isso? E o ano que vem não vai acontecer nada na sua vida se você não tiver foco, intencionalidade. E eu quero, à luz de Gênesis capítulo 24, aprender com Abraão, o pai da fé, a necessidade de termos foco na vida. Qual será o seu foco, a sua intencionalidade, o seu propósito para o ano de 2022? Aí você diz, pastor, eu já
escrevi um livro, já plantei uma árvore, já tive um filho. Então morra. Pronto. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio para botar os velhos para sonhar. Se você não está sonhando, meu filho, já morreu. E diz que jovens e velhos sonharão juntos. Então vamos ver aqui a necessidade de ter foco na vida. Era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nesse caso levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou também segundo resolvido. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, a hora em que as moças saem a tirar água. E diz consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o canto para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Amém. Deixa a Bíblia aberta, porque o texto é uma narrativa que fala da decisão de Abraão, através do seu servo Eliezer, de ir à terra dos seus pais para conseguir uma esposa para Isaque, seu filho. Então você que é pai, você precisa se preocupar com o casamento dos seus filhos. Já vai olhando para Deus livrar das tranqueiras. Bonitinho, mas ordinário. Comece a orar por isso. Mas o que esse texto vai nos ensinar, irmãos? E eu vejo aqui alguns princípios que Abraão vai nos ensinar sobre a necessidade da gente ter foco para resolver os nossos problemas. Então, se o seu problema é casar o ano que vem, viu, Neto? Você precisa ter foco nisso. Você tem que chegar para Deus e dizer: eu tenho que resolver isso esse ano. Deu para entender como é que é o negócio? E Deus vai nos ajudar. Porque quando a gente coloca isso como propósito, como alvo, aliás, Jesus Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quando você prioriza aquilo que é essencial, quando você está determinado intencionalmente a resolver, Deus vai lhe dar graça. Deus vai lhe dar graça. Eu quero tirar 5 princípios aqui. O primeiro princípio que eu vejo aqui no verso 1. Vamos ler juntos? Gênesis 24, primeiro. O que é que diz aí?
Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Primeiro princípio aqui: avalie a sua situação hoje. Hoje. Para nós termos foco, nós precisamos saber de onde nós vamos partir, de onde nós estamos. E se você observar bem, no capítulo 23, Abraão ficou viúvo de Sara. O seu filho Isaque, solteirão dentro de casa. Tem uma hora que você, pai, tem que botar os filhos para fora. Tem uns filhos aí que, se não desmamar, vai ficar mamando a vida inteira. Você tem que ter decisão. Mas veja no texto que Deus havia prometido que multiplicaria os seus descendentes. Mas Isaque não havia se casado. Nunca é tarde para você mudar a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida profissional. Eu não sei se você está velho, avançado em dias. Eu não sei se você está vivendo uma promessa de Deus que entra ano e sai ano, não acontece. Mas você tem que focar nisso esse ano. E é isso que Abraão vai nos ensinar. Então, olhando para a sua situação, olhando para a sua condição, fazendo uma avaliação da sua vida, ele diz: eu preciso tomar uma decisão. E aí ele vai definir o propósito dele. E eu pergunto para você: o que é que você quer para 2022? Diante da vida que você tem levado, diante da sua situação, o que é que você quer? Qual é o seu projeto? Qual é o seu alvo? Qual é o seu propósito para 2022? Veja, versos 2 a 4. Vamos ler juntos? O segundo princípio. O primeiro, avalie sua situação. O segundo, defina o seu propósito. O que é que você quer? O que é que você quer de Deus? O que é que você quer para a sua família? O que é que você quer para você? Diz aí o quê? Disse Abraão ao seu antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, que é um juramento, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, o quê? Meu filho. Preste atenção que Abraão definiu um propósito. Ele diz: eu preciso casar com Isaque. Mas eu não quero, por questões de princípios espirituais, eu não quero que o meu filho Isaque tome uma esposa entre os cananeus. Eu quero que ele case com alguém da minha parentela. Eu não quero que ele faça um casamento com um incrédulo. Eu quero que ele case com uma pessoa crente. E é tão interessante que Abraão, ele não só define que quer casar Isaque, chama a pessoa de confiança dele, faz ele jurar, mas não somente isso, ele coloca exigências, critérios para que a esposa de Isaque fosse crente. Irmãos, defina uma meta ou um objetivo para a sua vida no ano que vem. O que você quer ser? O que você quer fazer?
Eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas, elas querem ir adiante, mas elas não sabem para onde elas querem ir. É a mesma coisa de você entrar no metrô e dizer para qualquer lugar. Você não tem alvo, você precisa definir o que você quer. E esse é um ponto que Abraão, o pai da fé, porque, irmãos, presta atenção, a fé não nos imuniza de fazermos planos. O coração do crente faz planos. A resposta certa vem do Senhor, mas ele precisa fazer plano, ele precisa saber o que ele quer. E eu estou sonhando, o ano que vem, um local grande para nós aqui. Não dá para fazer 5 cultos no domingo, é muito puxado. E são 5 igrejas diferentes, porque ninguém se encontra mais. Então nós precisamos fazer, tem que arrumar. E agora eu estou tendo delírios, sonhos. Eu falei hoje, essa madrugada eu acordei para orar, e eu fico, Espírito Santo, dá umas ideias aí, como é que é e tal. Aí eu dormi, uma cochilada, um galpãozão assim. E do lado do galpão, outro negócio do lado. Eu falei, eita, aqui gostei. Um hall de entrada, lindo. Eu não sei, o que você está planejando para o ano que vem? Para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida espiritual, para a sua vida intelectual, para a sua vida profissional. Você como crente precisa entender que nós temos a necessidade de ter foco na vida. Foco. Primeiro princípio, avalie a sua situação, como Abraão fez. Segundo, defina o seu propósito, o que você quer. Terceiro lugar, vamos lá para o versículo 7. Versículo 7, terceiro princípio. Aproprie-se das promessas de Deus para a sua vida. Amém? Aproprie-se das promessas de Deus para a sua vida. Veja o que é que diz o texto. Vamos ler juntos, versículo 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou, jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Sabe o que Abraão está nos ensinando aqui? Ele diz, eu vivo debaixo de uma promessa, de um juramento de Deus. E ele me jurou que ele me daria toda essa terra que eu estou aqui. Por isso que eu não quero que ele vá para lá. Eu quero que a esposa venha para cá, porque a promessa vai se cumprir aonde? Aqui. Irmãos, presta atenção. Nós temos milhares de promessas de Deus para a nossa vida. Preste atenção que Deus, Ele nos fala, está lá na nossa confissão de fé, Ele cumpre os seus propósitos através dos mandamentos, através das ameaças e através das promessas. Então Deus diz não, e se você fizer, apanha. Mas Deus diz assim também, eu prometo a você isso. Como é que fica? Nós temos que nos apropriar das promessas de Deus. Há promessas que são coletivas para a igreja, há promessas que são pessoais, há promessas que são para a família. Eu gosto de Josué, ele disse, se vos parece mal servir, aos deuses que serviram aos vossos pais, ou se vocês querem servir esses deuses, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E há promessas de Deus para aqueles que definem isso. Há promessas de Deus para cada área da nossa vida. Não há situação que você esteja vivendo, não há projeto que você tenha que Deus não tenha promessas. E a Bíblia diz
que no contexto do Novo Testamento, todas as promessas de Deus têm o sim em Jesus. Então você pode orar em cima de uma promessa, você pode, de uma certa forma, se apropriar dessa promessa e crer que aquele Deus que prometeu, Ele não vai mentir, Ele vai cumprir. E veja que Abraão está dando uma aula para nós aqui de teologia, de soberania de Deus. Ele diz: eu não acredito na sua habilidade, Eliezer, de encontrar uma esposa para Isaac, mas o meu Deus vai adiante de ti. Louvado seja Deus por isso, irmãos, porque Deus já está na frente, Deus já está operando, Deus já está, 2020 para Deus já existe, 22, Ele já está lá. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro, tudo é presente para Ele. E tem um negócio que eu gosto lá no Salmo 37, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Então você precisa definir o que você quer. Você diz: pastor, eu estou com um filho desviado, meu filho está desviado. Vai ser seu foco esse ano. Se eu vou orar por esse menino, o Espírito Santo não vai ter tempo, porque eu vou ficar agarrado com ele, e eu vou dizer para ele: não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. Foco, intencionalidade. E aqui, e meus amados irmãos, não dá tempo para a gente falar sobre as promessas de Deus, mas 3 coisas você precisa fazer. O que significa apropriar-se das promessas de Deus? Primeiro, creia naquele que prometeu. Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Segundo, ore em cima dessa promessa. Veja lá no versículo 12. Vamos ler juntos? 24, 12, o que é que diz? E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. O que era usar de bondade para com Abraão? Era cumprir o quê? A promessa. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender a orar as promessas de Deus. Charles Spurgeon, ele diz que a Bíblia é como se fosse uma farmácia, e cada promessa é um remédio que está ali na prateleira. Para cada necessidade que você tem, existe uma promessa de Deus para você. Então você se apropria dessa promessa e ora em cima dessa promessa, e Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Mas veja, a partir do versículo 42, ele conhece, Eliezer conhece a Rebeca, faz um teste, camelo bebe água para caramba, e ele botou Rebeca para dar água para 7 camelos. Já viu que não era preguiçosa. Ele fez uns testes aqui, tá? Não dá para explorar tudo do texto, mas ele fez tudo certinho, e ele fez tudo em oração. E veja lá no versículo 42, ele diz assim: hoje pois cheguei à fonte e diz comigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu canto, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: peço-te que me des de beber. Meus prezados irmãos, que coisa maravilhosa, quando você consegue ver Deus nas coisas simples da vida.
Quando você começa a ver a boa mão de Deus, a providência de Deus, trabalhando para você. Isaías capítulo 64 diz que nunca se ouviu, nunca se conheceu um Deus que trabalha para aquele que neles espera. Não sou eu que trabalho para Deus, é Deus que trabalha para mim, é Deus que trabalha por mim e através de mim. Deus é que faz tudo. Ele opera tanto o querer quanto o realizar. Quarto princípio: avalie sua situação hoje, defina o seu propósito, o que você quer, aproprie-se das promessas de Deus. Quarto, esteja preparado para pagar o preço. Irmãos, não existe nada de graça na vida, só a salvação para nós, porque para Deus Ele pagou um grande preço. E quando a gente define ter foco na vida, a gente prioriza. E quando a gente prioriza, a gente tem que abrir mão de certas coisas. A gente tem que renunciar. É como aquele homem que encontra a pérola de grande valor. Ele abre mão de tudo pela alegria de ter encontrado aquela pérola de grande valor. Veja, no capítulo 24, a partir do versículo 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Quais palavras que ele ouviu? Labão e Betuel diz no verso 50: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Versículo 53, vamos lá. Tirou joias de ouro, de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Então você tem que comprar seus cunhados, sua sogra. É assim? Você se lembra que antes dele sair, ele pegou as riquezas de Abraão e levou? Porque no contexto, para casar tinha que ter o quê? Um dote. Dote. E a gente hoje acha assim, né? Que os nossos filhos são demais. As mães dizem assim: quem casar com meu filho encontrará um tesouro de grande valor. Não é assim? Sempre os nossos filhos são melhores do que os filhos dos outros. Mas eu queria chamar a sua atenção para um fato muito simples nesse texto. É que todo esse processo está sendo conduzido por Deus. Deus está na sua santa providência, trabalhando. E meus amados irmãos, nada na vida você consegue. Não existe progresso, não existe crescimento sem sacrifício. O apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo. E ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas ele diz mais: aquilo que para mim era coisas preciosas, eu reputei como lixo, como esterco, porque eu queria o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero a perfeita varonilidade. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero ser perfeito como perfeito Ele é. E então Paulo nos dá uma lição. É que para ter foco na vida, nós precisamos renunciar a muita coisa. Por fim, eu quero chamar a sua preciosa atenção. Avalie sua situação hoje. Defina o seu propósito, o que você quer. Aproprie-se das promessas de Deus. Esteja preparado para pagar o preço. Por fim, creia plenamente que o sucesso virá do Senhor. Eu quero ler com você versículo 56. Lê comigo, versículo 56. O que diz? Ele, porém, lhes disse:
não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Veja que o irmão e a mãe da moça queriam que a Rebeca ficasse alguns dias mais lá. Ele disse: não, eu já dei dinheiro. Vocês já concordaram, eu tenho que ir agora, porque eu não estou aqui numa jornada pessoal, eu estou aqui numa jornada espiritual. E é tão bonito isso aqui, pois o Senhor me tem levado a bom termo. E aí eu queria que você fosse lá no versículo, capítulo 26. No versículo 28, depois que Isaac se casa, depois que Isaac vai morar na terra de Gerar, depois que ele é perseguido pelos filisteus, veja no versículo 28 de Gênesis 26, o que ele diz? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Irmãos, os grandes sucessos da vida do crente é quando as pessoas olham para a vida do crente e dizem: foi o Senhor que fez, o Senhor está com ele. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Então se diziam entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O salmista Davi diz: vinde, ouvi, eu vos contarei o que o Senhor tem feito pela minha alma. Porque não há nada na vida do crente, na vida do povo de Deus, que esteja fora da vontade de Deus. Amém? Então que o velhinho Abraão, nessa sua intencionalidade, nesse foco de casar Isaac, quarentão, pelas contas do pastor Hernandes, setentão, mas estava lá. Quando Eliezer chegou com Rebeca, ele estava meditando no campo. Olha que coisa bonita. Mas quando ele vê Rebeca, o material que Deus havia mandado para ele já passou o braço, já foi para a tenda, já casou e pronto. Porque aquilo era uma promessa de Deus que estava o quê? Se cumprindo. Vamos ficar de pé? Nesse negócio da pandemia eu perdi o hábito de fazer apelo. Mas o que você quer para 2022? César? Casar não, né? Não, casar, está na hora de casar. O que você quer? Assim, não, eu quero o que Deus quer. Não, Deus quer tudo para você, Deus só quer o bem para você. Eu é que sei, diz Deus, os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamento de paz. Todo aquele que pede o quê? Recebe. Mas você precisa ter essa intencionalidade diante de Deus, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, sua vida familiar. Tá certo? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, nós estamos aqui nesse último domingo de 2021. Não sabemos qual a extensão dos nossos dias, mas sabemos que a nossa longevidade depende daquilo que o Senhor tem para nós fazermos nessa vida. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra. Eu quero te pedir nesta manhã que o teu Santo Espírito esteja derramando foco, intencionalidade no meu coração, na mente de cada um aqui, Senhor. Que nós não fiquemos sem saber para onde irmos, mas que nós tenhamos claramente a voz do teu Santo Espírito falando ao nosso coração. E que nós possamos resolver as pendências da nossa vida, aquilo que não traz alegria, felicidade, pelo contrário, é incômodo para nós.
nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito coloque essa ideia, esse propósito na mente e no coração de cada um aqui, e que nós tenhamos um ano 2022 de sonhos e realizações sendo concretizadas pelo Senhor. O Senhor tem feito, o Senhor faz e o Senhor fará. Que nós possamos, ó Deus, nos esquecer também das feridas abertas nesse ano. Não permitas, Pai, transforme essas feridas em cicatrizes, de tal maneira que ao olharmos para ela, nós tenhamos motivo de gratidão, de louvor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Anima o teu povo, consola o teu povo, põe o teu povo para frente, para cima. Venha nos consolar, nos encorajar, nos confortar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.